Ele que nos trouxe aqui nesta manhã para receber o nosso culto, para receber a nossa adoração, porque nesta manhã nós temos aberto os nossos corações para o Senhor, para deixar entrar nele o Rei da Glória e sermos tocados, restaurados, renovados pelo Senhor e sermos abençoados por Ele nesta manhã. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém. Tome assento, amados. Louvado seja sempre o Senhor. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Para que sejamos abençoados, nós somos a primeira pessoa que deve crer nesta palavra. A nossa mente, o nosso coração e a nossa vida deve aceitar essa palavra, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Às vezes nós até declaramos, mas não damos o sentido correto àquilo que declaramos. E a bênção diz, a palavra diz, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Eu, prestando atenção nesses louvores maravilhosos, eu ouvi que Deus, Ele muda destinos. O Deus dos céus, Ele é poderoso para mudar destinos. E essa palavra, ela vem de encontro à necessidade de alguém. Eu já ouvi alguém dizer assim, eu nasci para sofrer. Esse é o meu destino. Eu nunca serei feliz. Até parece que quando eu nasci eu fui marcado com um X, e esse X de sofrimento, de tristeza, é a minha sina. Eu ouvi alguns anos atrás uma pessoa falar isso, mas essa pessoa tomou o entendimento da palavra que não existe sina, destino. Tudo está nas mãos do Senhor. É por isso que nós falamos sempre que o que nós precisamos sobre a nossa vida é só a bênção do Senhor. A bênção do Senhor estando sobre a nossa vida, os milagres vão acontecer. Diga amém, amados. Porque nós cremos em milagres. Nós cremos no Deus dos céus, do universo e da terra, e nós cremos nessa palavra, que não murcha, que não cai em desuso, que é sempre viva. E a prova disso é que ela consegue falar no nosso interior, no nosso ser espiritual, nos dar graça e nos dar força. Aquela pessoa que no passado dizia que era a sina dela, hoje essa pessoa está vivendo um novo momento. Porque Deus tem um novo momento para a sua vida. E a prova disso é que a Bíblia diz que há tempo para chorar, mas há tempo para sorrir, tempo para cantar, tempo para exaltar o Senhor. É por isso que nós não podemos racionalizar a fé. Quando se racionaliza a fé,
nós trazemos o milagre do Senhor ou a nossa fé para o patamar humano. E o patamar humano é limitado. Nós temos uma limitação da visão, nós temos uma limitação, da audição, etc. Nós temos várias limitações. Mas quando nós permitimos que adentremos ao mundo espiritual, e isso só é possível pela fé, aí os milagres acontecem, amados. Eu estive na reunião da célula nessa semana, na sexta-feira, lá na casa do irmão Salvador e a irmã Nina, e eu estive falando que, de coração, amados, eu creio que todas as vezes que alguém se curva perante a Deus, tem a capacidade de se encurvar perante o Senhor e buscar algo do Senhor, buscar um milagre do Senhor, amados, é impossível que esse milagre não venha a acontecer. Impossível. Porque há uma anuência da nossa vontade à vontade daquele que pode, que é Deus. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor Deus sobre a minha e a sua vida é perfeita, é boa e é agradável. É por isso que nós temos razões para adorar ao Senhor, para buscar no Senhor. Nós não fomos, não somos e não seremos perfeitos, amados. E a prova disso, ou seja, da imperfeição humana, é que a palavra diz que a justiça humana não passa de trapo de imundícia. E isso nos ensina a não decidir pelo conhecimento, pela fé natural, pela lógica, nada disso. Nós temos que não só decidir, mas nós temos que viver pela fé. É pela fé, amados. O mar se abre pela fé. Os montes vêm ao chão, são destruídos pela fé. Sempre pela fé. Se você tem um propósito no coração, confia esse propósito a Deus, por maior que seja, confia este propósito a Ele, o Senhor, e Ele vai fazer o milagre acontecer, amados. Porque a sociedade, ela sofre com as mudanças. A sociedade troca os valores. Muitos valores estão invertidos. Muitas coisas acontecem, mas a Bíblia diz que Deus continua o mesmo. E Ele próprio diz: eu sou Deus e eu não mudo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas promessas que Deus falou para você no passado, que você viveria em altos patamares, estão vigentes, e esse Deus que não muda, vai te levantar e vai te exaltar, porque Ele é Deus. Deus não se esquece de nós, amados. As pessoas, às vezes, se esquecem de nós. Até a família se esquece de nós. Ouça esse versículo. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Esse é o versículo 10 do Salmo
27. Olha a profundidade desse versículo. Quando se fala em amor, se entende que o maior amor está entre pais e filhos, porque há um vínculo de sangue entre esses personagens. Se presume que esse amor nunca se apagaria, não deixaria de existir, mas essa palavra que Deus disse para nós nesta manhã retrata uma realidade. Nós vimos na imprensa pais matando filhos, filhos matando pais e famílias se destruindo ou se autodestruindo. Mas Deus, que é o nosso refúgio, nós sempre poderemos contar com a intervenção dos céus na nossa vida, sempre, independente do dia, do momento, independente de tudo. O Senhor diz na sua palavra, duas promessas: eu não, ouça bem isso, põe isso dentro do coração, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu já posso celebrar, amados, porque ainda que os desafios sejam gigantes, Deus não vai me desamparar, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar. E a nossa confiança está firmada porque a Bíblia diz assim, é impossível Deus mentir. Deus não mente nunca. E outra coisa, Deus não falha, Deus nunca erra, nem no pensamento. E é por isso que Deus é santo de forma absoluta. Então nós temos todo um amparo. E esse versículo diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das decisões. É por isso que nós não podemos nunca decidir pela vista, jamais. Numa contenda, Abraão chamou a Ló e disse, não é bom que isso ocorra, não pode haver briga entre nós, porque nós somos famílias. Mas se a terra está pequena para os nossos rebanhos, pode escolher em que área, que região que você quer viver. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, provavelmente o local mais úmido, mais verde, mais bonito pela visão dele. E a Bíblia diz que Ló tomou a decisão de ir para aquele local, porque Abraão disse, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Dá uma pensada, o cara, ele se propôs, ele é o chefe ali daquele grupo. E ele ainda faculta a oportunidade para Ló decidir. Ló foi pela vista. Mas Abraão disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que Abraão está dizendo? Para qualquer lugar que eu for, a bênção do Senhor estará sobre a minha vida. Vocês precisam se lembrar que Deus chamou Abraão, mudou o nome dele para Abraão e disse assim, se tu uma bênção. É por isso que nós precisamos ser bênção nas mãos do Senhor. Não é sermos perfeitos. Nós não temos condições de sermos perfeitos.
Por uma razão óbvia. Nós somos humanos. Alguém já disse assim, as coisas vão bem, funcionando tudo bem, até que naquele local chegue uma pessoa. Então o ser humano ele tem os defeitos, mas a Bíblia diz que quando Deus nos olha através de Cristo, Ele nos vê perfeito. Porque é a nossa fé em Cristo que apara as arestas da nossa vida. Nossa fé em Cristo que apara as arestas da nossa vida. Nós não podemos olhar com maus olhos, com olhos de seca-pimenteira, porque se nós fizermos assim, nós não atentamos para as nossas deficiências. Eu desafio qualquer pessoa a analisar todas as gerações que existiram até hoje, nesses quase ou aproximadamente 6.000 anos, e encontrar uma pessoa perfeita sobre a face da terra. Porque às vezes nós apontamos para as pessoas. Lembram-se do que Jesus falou sobre a trave nos olhos e mostrando ao próximo um cisco? Jesus disse, hipócrita, primeiro vai tirar do seu olho uma trave. Se presume que uma trave é maior que um cisco. O Salmo 27, Davi ele faz algumas declarações. Declarações estas que todos nós precisamos fazer no nosso cotidiano. E ele vai declarando o que Deus é para ele, o que Deus representa na sua vida, que a sua confiança está posta no Senhor. E ele abre o Salmo, esse Salmo tem 14 versículos, e ele, ainda que de forma rápida, vou tentar andar por todos eles. Ele diz assim, o Senhor é. Quando ele diz o Senhor é, ele está fazendo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Viver o presente. Muitas vezes nós vivemos presos ao passado ou no imaginário do futuro e deixamos de viver o presente, que é onde nós estamos. Nós precisamos atentar para o presente, para quem está próximo de nós, quem nos rodeia, quem nos ama, quem nos ajuda, quem ora por nós e assim por diante. E ele diz, este Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele faz uma pergunta, depois ele diz assim, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Amados, às vezes nós conversamos com as pessoas e elas estão decepcionadas. E muitas vezes as pessoas dizem estar decepcionadas até com Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus totalmente perfeito em todas as suas ações. O que isso significa? O problema não está em Deus, o problema estaria em nós. Porque Deus pode tudo. E a Bíblia diz que qualquer pessoa, por mais negro que seja o seu passado, isso não interessa, Deus não está pensando no seu passado. Deus quer o seu presente. Mas o diabo, ele é astuto. Quando a pessoa vai pegar um embalo, ele toca na cabeça da pessoa e faz com que a pessoa lembre os erros do passado. Porque enquanto a pessoa estiver presa ao passado, ao túmulo, ela não consegue viver o melhor do Senhor. Não consegue. Se você tem algo no passado prejudicando a sua vida, saiba disso. O Senhor tem dito na tua palavra, dos seus pecados
eu não me lembro mais. Eu lancei os seus pecados no mar do esquecimento. Assim diz o Senhor, amados. É por isso que nós precisamos avançar e viver o melhor do Senhor. Toda pessoa deve ser feliz, amar e ser amada, deve viver bem, viver o melhor do Senhor. Porque quando olhamos para a Bíblia não fala que nós somos cauda. A Bíblia diz que nós fomos postos por cabeça. E para viver como cabeça, a Bíblia, que é o nosso manual de orientação, diz assim: se você ouvir e executar esta palavra, as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de você, e irão te alcançar. Assim diz o Senhor nesta manhã, amados. São as bênçãos do Senhor a nossa procura. E não só a nossa procura, a Bíblia diz, elas vão nos alcançar. Como a Bíblia é maravilhosa, amados. Nós podemos entrar em um novo embate aí, uma nova decisão, uma nova área. A pastora era professora de matemática e física. Duas áreas que nós gostamos muito, né? Mexer com números. Já havia caminhado muitos anos. E de repente Deus disse assim: deixe o velho, grave isso. Tire o velho da sua vida, porque se você não tirar o velho, o novo não pode entrar. De novo. Tire o velho da sua vida, porque se você não tirar o velho, o novo não pode entrar. A Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes, só ouvintes da palavra. A Bíblia diz que nós temos que ser cumpridores da palavra. Nós precisamos ouvir uma palavra dessa, tomar posse e ir para cima, amados. Isaac esteve lá no território filisteu em um período de muita escassez. Muita escassez. A terra seca, sem chuva, não nascia nada. Mas Isaac tinha sobre ele o quê? Vocês se lembram? A bênção do Senhor. Isaac falou: vamos semear. E semeou. E a Bíblia diz que produziu 100 por 1. Ou seja, produção máxima. O rei filisteu falou: opa, o que acontece? Dentro do nosso povo, a melhor família do nosso povo não produziu nada. E esse cara plantou e produziu dessa forma. Isso aí deve ser o Deus dos céus. E mais do que isso, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Eu fiquei pensando essa semana que quando Deus Ele quer agir, quando Ele quer fazer um milagre na nossa vida, Ele não precisa da nossa ajuda. Deus é Senhor, soberano, isso nós sabemos. Mas Deus, Ele permite a nossa cooperação.
Deus não nos deixa alheios naquele assunto. Ele permite que nós venhamos a participar desse grande evento, para que aquele grande evento ele fique no nosso coração, na nossa cabeça e na nossa vida. O mar estava cheio como sempre, e o povo está à beira do mar e murmura contra Moisés, e Moisés ele vai orar a Deus, e Deus manda uma correção para Moisés. Ele fala: use o seu cajado, toque o mar, diga ao povo que marche. O mar só se abriu quando Moisés o cajado no mar, e o mar se abriu. E todas as gerações contam essa história verídica. O sacerdote na travessia do Jordão, o Jordão está transbordando. Deus poderia fazer assim, ó, e abrir o Jordão, mas Deus deu uma ordem. O sacerdote pega a arca, nas varas, como tinha que ser, e vai lá na beira do rio. O rio está transbordando, o rio é fundo, mas pela fé mete o pé na água. Quando o sacerdote meteu o pé na água, a água... E a Bíblia diz assim: o povo passou a pé enxuto. Deus não precisava dessa participação humana para que o milagre acontecesse, mas Ele é tão bom que Ele permite a nossa cooperação. Para o milagre acontecer, tem que ter uma atitude ousada da nossa parte. Por que tem pessoas que vivem vento em popa? Porque são ousadas. Porque são ousadas. Tem pessoas que até ela fala, mas dentro do coração ela não tem coragem. E o covarde, o preguiçoso, eles não têm vez com Deus. Como Douglas disse, nós estamos há meses enfrentando uma crise mundial, né? Mas se nós pararmos para analisar, amados, Deus tem nos feito prosperar em tempos de crise. Não tem faltado nada para nós, nós estamos avançando. Nós estamos avançando. O que Deus quer de nós, que façamos com ousadia primeiro, e façamos com excelência. Naquilo que você empreender, que você decidir por aquilo, a sua parte faça com excelência. A igreja da Coreia, na inauguração do templo, grande templo da Coreia, e essa igreja ficou conhecida no mundo todo, um pastor americano ia pregar. E ele estava sentado no púlpito próximo ao pastor David. E aí na hora das ofertas, veio uma senhora fazer uma oferta. E essa senhora, ela estava tão bela, as suas vestimentas, os seus usos, as suas joias. Amados, nós não podemos ser cretinos. E eu abri esse culto falando assim: a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, às vezes, vê alguém usar uma joia, esse cara não é crente porque está usando uma joia, essa mulher não é larga de ser cretino. Por aí ninguém vai receber a bênção do Senhor. E aquela senhora, ela veio assim nos trajes tão belos que chamou a atenção do pastor. E o pastor perguntou para o pastor David: quem é essa senhora? Ela é de família rica? E o pastor David disse assim: David Uchu,
disse assim, eu vou contar em poucas palavras a história dessa mulher. Depois do culto contou. Falou, essa senhora, quando nós fomos construir o templo, eu recebi uma ordem do Senhor para construir um grande templo. E nós chegamos a um ponto que acabaram-se os recursos. E eu não poderia permitir que a igreja fosse humilhada daquela forma. O pastor David disse que subiu lá em cima do templo e a ideia dele era se suicidar. E ele disse que ele está na ponta da construção, no alto. Ele falou assim, lá do meio de uma nuvem, eu vi a mão do Senhor Deus. Pá! Jogou ele para dentro. E disse assim para ele, Deus falou, a obra não é sua. A obra é minha, do Senhor. Eu sou dono do ouro, dono da prata, dono do bronze, dono de tudo o que há. E veja o que eu vou fazer nessa igreja. Ele retornou, não cometeu aquele erro. Aí Deus falou, convoque a igreja e peça uma oferta para a igreja. E as pessoas vinham ofertando tudo. Essa senhora tinha, como que chama aquele lá? Que o japonês, coreano usa? Hashid? Como que é? Hashi. Ela tinha isso, e tinha um prato, tinha uns talheres de uma tradição, muitos anos da família que chegou até ela, de ouro. Ela foi depositar aquilo no altar, o pastor cercou ela, abordou e falou, eu não posso aceitar isso. Porque isso aí, eu sei que isso é tudo que a senhora tem. Porque nesse momento ela estava muito pobre, necessitada. E quando ele falou isso para essa senhora, ele fala assim, o Espírito do Senhor falou no meu coração, recebe que é para mim, não é para você, recebe. Fizeram aquela grande oferta, aquela oferta pagou tudo, as dívidas e terminou o templo. Ela voltou para sua casa, olha como Deus age. Ela voltou para sua casa e à noite Deus deu uma visão para ela. E naquela visão, Deus lhe deu uma receita, um prato de comida, uma receita em alimento. Aquela mulher, ela recebeu aquela receita de Deus, recepcionou, ela entendeu que era Deus que estava falando com ela, abrindo uma porta para ela, e a minha Bíblia diz que porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus abre, ninguém fecha. O diabo não fecha, os demônios não fecham, as pessoas não fecham. A Bíblia diz, uma porta grande e eficaz se me abriu. Muitos são os adversários, mas o Senhor é maior, amados. O Senhor é maior. Aquela mulher, mas seu dia, ela traduziu tudo aquilo, escreveu toda aquela receita. E a partir dali começou a servir aquela receita de alimento pequeno. Em pouco tempo ela se tornou uma das grandes bilionárias da Coreia do Sul. Com redes de restaurante em todas as grandes cidades da Coreia do Sul. Quando o ser humano ele é muito mesquinho, ele é muito materialista. Dificilmente o ser humano quer investir no próximo. Deus falou conosco nesta manhã, o novo só vai entrar quando o velho for mandado embora. Aí chega o novo. E nós nos esquecemos que nós não temos nada. O que eu tenho? Eu, humanamente falando, nada. Não é? O sapato, a roupa, meus anéis, meu relógio, meu óculos. Nada disso é meu.
E a prova disso é que quando se vai embora desta vida, nós não levamos nada. Não levamos nada dessa vida. Quando nós aprendermos que nós somos apenas mordomos. Mordomia. Investir em pessoas. Está carente, uma cesta básica, precisa de dinheiro, mete a mão no bolso, ajuda, faz isso, ajuda na obra do Senhor. Aí as coisas acontecem. O pastor Silas Malafaia, ele estava num evento. E tinha um pastor, um missionário, salvo engano, pregando. E foram tirar a oferta. E ele não tinha dinheiro. E o secretário dele estava próximo, ele falou assim, quanto nós temos disponível em conta? Eu não lembro se era 100 mil, 200 mil, 238 mil. Ele falou, faz um cheque da igreja. Ele ofertou. Igreja grande, ele foi lá na frente, fez a oferta. Deu tudo que tinha no caixa da igreja. Ele não parou para falar, ó irmão, será que eu posso fazer essa oferta? Ele é o pastor da igreja, ele é o responsável. E ele foi lá na frente, pegou aquele cheque no gasofilácio. Ele vem voltando para o lugar dele, encosta um irmão aqui e fala, paz do Senhor, pastor, isso aqui é uma oferta minha para a obra. E colocou no paletó dele. Falou, é um cheque, o senhor pode descontar amanhã, na segunda-feira. E ele foi embora, sentou no lugar e não deu atenção para aquilo lá. Na segunda-feira ele lembrou. Falou, irmão, que eu nunca vi, ele deu um cheque aqui para mim. E vamos ver o que é. Foi lá ver. Ele ofertou 200, mais ou menos 200 e pouco. O cheque 2.0.123.123.00. Quanto vale isso? 2 milhões. Ele ofertou 200, recebeu 2 milhões. Depois, um dia, ele se interessou em conhecer aquela pessoa e conversou com a pessoa. Foi agradecer, o rapaz falou, não, mas eu já fui abençoado por senhor. Aquilo que eu entreguei lá como oferta para a obra, é uma pequena parte do valor que eu recebi quando eu fui abençoado pela sua oração. O Senhor não me conhece, mas Deus usou a sua vida orando por mim e eu fui abençoado. E ganhei milhões. Amados, nós vamos continuar nesse capítulo outra hora. Eu vou voltar ao versículo que li. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu quero orar por vocês aqui na frente. Nós vamos orar aqui na frente. Quem quiser orar comigo, vem aqui, amados. A nossa vontade, vamos ficar em pé, aqueles que queiram orar, venham aqui. Se você tiver um mínimo, nós estamos numa família, amado, não tem motivo para ter vergonha de nada, nós somos uma família. Ninguém é maior, menor, ou melhor, ou pior, não, nós somos todos iguais. Se você tiver um mínimo de intenção de receber algo de Deus, amados, vem aqui. Nós vamos orar. Pode vir mais perto aqui. Pode vir, mano. Vocês também podem vir mais perto. Nós sabemos que Deus, Ele pode tudo. Eu não tenho condições de saber o que tem dentro do seu coração. Mas Deus sabe. Deus sabe. E é importante que você saiba que Deus, Ele não só quer te abençoar, mas Deus, Ele já te abençoou. O inimigo pode tentar sussurrar outras coisas, mas nós não damos ouvidos à voz do inimigo.
nós damos ouvidos à voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela vai nos constrangindo com o seu amor. Deus tem mais para nós, amados. Nós estamos começando a alçar o voo, da mesma forma que o salmista disse assim: com o Senhor Deus eu salto muralhas. Nós vamos fazer assim, que o melhor para a nossa vida nós vamos receber do Senhor. Vida nova, para frente, esqueça o passado, vamos nos ocupar com aquilo que Deus está nos dando no presente. Nós vamos orar e depois ninguém sai daqui, nós vamos louvar a Deus. Vamos inverter, o louvor primeiro. Pode louvar aí agora. Louve a Deus, abre o coração para o Senhor, e depois do louvor eu oro. Aqui, todos na frente. Aleluia. Preste atenção nessa letra. Você é autorizado a prosperar, meu irmão. Aleluia. 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 Cante com toda a sua alma, com todo o seu vigor. Solta o seu melhor louvor ao nosso Deus nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça, oh glórias, e te dê paz. Vocês